Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje a gente vai estar resolvendo algumas questões da última ficha de análise combinatória. Eu escolhi as 3 últimas questões porque foram as que o pessoal disse que teve mais dificuldade, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão é a questão 5, que foi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela diz assim: 10 atletas disputam uma corrida. De quantas maneiras diferentes podem ocorrer a classificação dos 3 primeiros colocados se não puder haver empate? Para a gente resolver qualquer uma dessas questões de análise combinatória, a gente tem uma pergunta principal para fazer. A primeira pergunta é: a ordem importa? Então vamos analisar. A gente tem 10 atletas disputando uma corrida e ele quer saber os 3 primeiros colocados. O campeão, é lógico que é o primeiro a chegar. Então, a gente precisa analisar. Se eu trocar, por exemplo, Pedro, João e Miguel. Se Pedro chegar primeiro, Pedro é o campeão. Mas se for Miguel que chegar primeiro, então Miguel é o campeão. Se eu troquei a ordem de chegada, a gente trocou a classificação também. Então, nesse caso aí, a ordem importa. Se a ordem importa, só pode ser ou permutação ou arranjo. Aí a gente vem para outra pergunta. A gente vai utilizar todos os elementos do conjunto ou apenas alguns? Vejam, eu tinha 10 competidores, 10 disputando a corrida, mas eu só vou analisar a posição de 3 deles e não dos 10 colocados. Então, eu estou pegando uma parte do conjunto. Se é uma parte desse conjunto, a gente vai resolver essa questão através de arranjo. Então, vamos lá para a resolução dessa questão. Arranjo nos permite resolver a questão por 2 maneiras. Pela própria fórmula de arranjo e também por probabilidade. Eu vou resolver das 2 maneiras aqui para vocês poderem entender melhor, tá certo? Vamos resolver primeiro pela fórmula. Nesse caso, a gente tem um arranjo de 10 competidores que serão escolhidos 3, ou 3 apenas que vão chegar na primeira colocação, nas primeiras colocações, né? Então, eu tenho 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial. 10 menos 3 é 7. Quando a gente for resolvendo aqui, eu posso fazer 10 vezes 9 vezes 8 e posso parar no 7 fatorial. Embaixo já tem 7 fatorial. Isso implica que eu posso cortar, ó, 7 fatorial com 7 fatorial. Então, meu resultado fica apenas 10 vezes 9 vezes 8, que dá 720 maneiras de ter os 3 primeiros colocados. Isso foi pela fórmula. Agora, vamos ver por probabilidade. Por probabilidade, seria um produto de probabilidades. Por quê? São 3 eventos independentes e consecutivos. Então, para o primeiro evento, ou seria o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Só pode um chegar primeiro. Então, para a primeira colocação, nós temos 10 possibilidades. Chegando um primeiro, eu não vou ter mais 10 possibilidades para o segundo lugar. Se um já chegou lá, eu só vou ter 9 possibilidades para o segundo lugar. E chegando o primeiro e o segundo colocado, eu não vou ter mais esses 2 aí. Eu só vou ter 8 possibilidades para o terceiro colocado. Então, essa multiplicação, um produto de probabilidade, também dá 720. Então, arranjo nos permite essas 2 maneiras de resolução. Vocês escolhem aí qual é melhor para vocês, tá certo? Vamos para a 6ª questão. A 6ª questão diz assim: em uma circunferência, são traçados 6 pontos distintos. Quantos triângulos podem ser formados?
Como sempre, a gente tem que se perguntar: a ordem importa? Para saber se a ordem importa ou não, vamos já para a resolução dessa questão. Fica melhor para vocês perceberem. Vejam essa resolução. Eu já fiz uma circunferência aqui para vocês perceberem melhor. E a questão diz que foram colocados 6 pontos diferentes. Então, vamos colocar 6 pontos aqui nessa circunferência. Tracei 6 pontos. Eu vou até dar nomes a esses pontos para ficar melhor, tá certo? Pronto. Vejam só, a gente precisa pensar no seguinte. Para se formar um triângulo, a gente precisa de pelo menos 3 pontos, não adjacentes, ou seja, que não estejam do mesmo lado, né? Por exemplo, se eu pegar o triângulo AEC, peguei 3 pontos, os pontos AEC, e formei um triângulo. Beleza. Mas aí a gente precisa pensar, a ordem importa? Por exemplo, eu comecei pegando o ponto A, depois o ponto E, depois o ponto C. Mas se eu pegar o contrário, o ponto E primeiro, depois o C, depois o A, eu não estou formando o mesmo triângulo? Ou eu deixei de ter o mesmo triângulo? A gente continua tendo o mesmo triângulo. Então, a ordem que eu pegar os 3 pontos não vai interferir em outro triângulo, não vai surgir outro triângulo. No caso aqui, a ordem não importa. E a gente viu que se a ordem não importa, é combinação. Então, vamos lá resolver pela fórmula de combinação. A fórmula de combinação é essa daqui. Eu vou ter n fatorial, m fatorial e n menos m fatorial. Nesse caso, a gente vai ter uma combinação de 6 pontos para escolher 3 pontos. 3 pontos porque é um triângulo e só formamos triângulos com 3 pontos. Então, eu vou ter 6 fatorial dividido por 3 fatorial e 6 menos 3 fatorial. 6 menos 3 é 3 fatorial. Essa é a nossa resolução. Vamos continuar. Então, ó, eu vou fazendo 6 fatorial até chegar a 3. Posso parar aqui no 3, ó. E esse outro 3 aqui, eu vou estar também resolvendo o fatorial dele, tá? Feito isso, ó, eu posso cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial aqui. E analisa, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então, eu posso cortar isso tudo daqui de baixo já com esse 6 aqui. Facilita bastante a nossa vida. Só ficamos com o 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Então, nós temos 20 triângulos diferentes que podem ser formados nessa circunferência com 6 pontos. Legal essa questão, né? Então, vamos lá para a última questão. 7ª questão. Em uma sala de aula, existem 12 alunas, onde uma delas chama-se Carla, e 8 alunos, onde um deles atende pelo nome de Luiz. Deseja-se formar comissões de 5 alunas e 4 alunos. Determine o número de comissões onde simultaneamente participam Carla e Luiz. Novamente, a gente precisa se perguntar, a ordem importa? Vejam só, eu quero formar grupos. E a gente já viu aqui em aulas anteriores que, por exemplo, se eu pegar um grupo de Pedro, João e Ana, e depois eu pego primeiro Ana, João e Pedro, a ordem que eu escolhi as pessoas do grupo não vai alterar o grupo.
Então, se não altera o grupo, a ordem não importa. A gente já sabe que isso é uma combinação, porque a ordem não importa. Então, vamos lá para a resolução para vocês entenderem melhor. Nessa combinação, eu vou ter que escolher dois grupos aí. O grupo de meninas e o grupo de meninos. Porém, ele dá uma condição. Ele diz que Carla tem que pertencer sempre ao grupo da comissão das meninas e Luiz tem que pertencer sempre à comissão do grupo dos meninos. Então, vejam só, nessa sala, em relação a meninas, a gente tem 12 meninas, mas Carla não é uma opção de escolha. Carla, ela tem que ficar fixo. E essa comissão, a comissão precisa ter 5 meninas. Posso até colocar aqui, ó, a comissão é formada por 5 alunas. Só que uma delas já foi escolhida. Carla é certeza de estar nela. Se Carla é certeza de estar nela, eu só tenho que escolher mais 4 alunas. Mas eu vou escolher 4 alunas de 12 alunas? Não. Por que não? 12 é o total, contando com Carla. Carla não é mais uma opção de escolha. Então, eu tenho 11 opções de escolha, tirando Carla, né? Para escolher 4 alunas. A gente tem uma combinação de 11 para escolher 4 alunas. Então, eu vou ter 11 fatorial, 4 fatorial e 11 menos 4, 7 fatorial. Vamos pensar nos meninos. O raciocínio é o mesmo. Nós temos 8 meninos no total. Só que Luiz não é uma opção de escolha. Luiz já é certo de estar na comissão. E a comissão de meninos, deixa eu colocar aqui, é para formar 4 alunos. Como eu disse a vocês, Luiz já está dentro dessa comissão. Então, na verdade, eu preciso escolher só apenas mais 3 meninos. Então, dos 8 meninos, na verdade, eu só tenho opções de escolha 7, porque Luiz já é certo. Então, eu tenho uma combinação de 7 meninos para escolher 3. Por que 3? Porque Luiz, ó, já é a 4ª vaga, tá certo? Então, eu tenho 7 fatorial, 3 fatorial, 7 menos 3, 4 fatorial. É isso daí que a gente vai precisar resolver inicialmente, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Eu vou colocar esse 7 fatorial aqui primeiro, porque eu já vou cortar aqui, tá certo? O 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, ó, posso cortar o 7 com esse 7 fatorial. Posso cortar o 8 com 4, que fica 2. Posso cortar o 9 com 3, que fica 3. E posso cortar o 10 com 2, que fica 5. Então, na verdade, essa multiplicação ficou 11 vezes 5, vezes 3, vezes 2. Quando a gente fizer essa multiplicação, a gente vai encontrar 330. Então, ó, só de opções de escolhas das meninas, a gente tem 330 opções. Vamos para meninos. A gente vai ter, ó, 7 vezes 6 vezes 5 e eu paro no 4 fatorial porque ele é o maior número daqui de baixo. Tá? Vou colocar o 4 fatorial desse lado aqui, é melhor para mim. E o 3 fatorial, ele é 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui, ó, posso cortar o 4 com 4 fatorial. Eu só posso cortar o 4 fatorial com o fatorial, tá certo? 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então, esse 6 aqui, ó, eu posso cortar com esse 6. E só sobrou 7 vezes 5. 7 vezes 5 é igual a 35. Então, dos alunos, nós temos 35
opções de grupos para formar a comissão. Lógico, com o Luiz já lá dentro, tá certo? Só que a pergunta final não foi de meninos e de meninas. Foi dos dois juntos. Vamos repetir a pergunta final. Determine o número de comissões onde simultaneamente participam Carla e Luiz. Então, no caso, se ele diz simultaneamente, são juntos. Juntos, então a gente vai ter que fazer 330, que são as opções totais de comissão com Carla dentro, tá certo? Com Carla participando, vezes 35, que são as comissões em que Luiz participa. Quando a gente fizer essa multiplicação aí, a gente vai achar um total de 11.550. Essa foi bem legal, né? Eu acredito que de toda a ficha, essa foi a que vocês precisaram pensar mais. Mas também não é tão difícil. É só questão de raciocínio, de começar a botar a cabeça aí para pensar. Então, lembre-se, façam sempre a pergunta: a ordem importa? Se a ordem não importa, é combinação. Se a ordem importa, pode ser permutação e pode ser um arranjo. Mas aí você vai ter que se perguntar: vou usar todos os elementos? Se eu não vou usar todos os elementos, então é um arranjo. Mas se eu vou usar todos os elementos, é uma permutação. Com isso bem na mente de vocês, a gente consegue resolver todas as questões, tá certo? Obrigada pela atenção de vocês de hoje. Se cuidem. Até a próxima.